Olá pessoal, bom dia. Hoje, dia 24 de novembro de 2025, eu quero apresentar para os senhores algumas das mais importantes ações que a Associação Sergipana desempenhou em favor das aves combatentes no Brasil. Quero apresentar para os senhores algumas das ações da única entidade de classe brasileira que de fato assegura um local de identidade para os criadores, e eu acredito que hoje no Brasil é a única entidade capaz de alimentar a esperança dos criadores. Vamos a algumas das suas ações que eu anotei aqui. A Associação Sergipana foi responsável pela criação de 3 leis estaduais. Primeira lei, a lei que busca assegurar aos criadores o direito a exposições, a feiras, a criar e a preservar a espécie. Foi a primeira lei. Essa lei é a Lei 8.657 e data de 24 de janeiro de 2020. Foi o primeiro marco da demonstração da capacidade de articulação e de consciência política dessa entidade de classe que ainda sobrevive e que continua forte, pujante. Segunda lei, a Lei Estadual 9099, de 1º de novembro de 2022, ou seja, 2 anos depois da primeira lei, a gente alcança a segunda lei, que é a lei que assegura à associação o reconhecimento como uma entidade de utilidade pública. Senhores, isso aqui é um marco. Não existe na América Latina nenhuma entidade que lute pela defesa das aves combatentes que tenha esse reconhecimento de utilidade pública. Porque a associação procurou demonstrar, através do seu estatuto e da sua prática, de que a luta é pela manutenção e preservação da espécie. E isto assegurou à mesma o direito de utilidade pública. E é uma entidade que age de forma efetiva, vocês vão observar, em todo o estado. E alcança todos os níveis de criador, do pequeno ao grande. Terceira lei estadual, a Lei 9.459, de 3 de maio de 2024. Senhores, esta lei, ela trata da política estadual de criação das aves mura. Essa é uma lei que traz regulamentando dimensões dos apartamentos, tipo de material, uma lei elaborada por um criador, por um grupo de criadores. Então não poderia ter sido tão favorável ao criador, assegurando inclusive vários tipos de cama para as gaiolas ou apartamentos, que vai desde areia, casquinha de arroz, bagaço de coco, ou seja, tudo que estiver ao alcance do pequeno criador. Aqui o foco não foi se preocupar apenas com o grande, mas sim com todos aqueles que criam, desde que o ambiente esteja limpo. Porque o que importa para que os órgãos de fiscalização e controle não condenem o seu criatório é a higiene. Senhores, um outro marco importante desta associação, desse núcleo de resistência nacional, audiência pública na Câmara de Vereadores da capital. Isso foi um marco nacional, isso foi divulgado no YouTube em grande escala, isso foi transmitido pela TV da Câmara de Vereadores do município. Um arrazoado enviado ao Ministério Público do Meio Ambiente, onde a gente cobrava deste órgão fiscalizador o cumprimento das leis que assegurava a proteção da nossa espécie. Isso aqui resultou em algo fantástico. Houve uma audiência pública, onde a 10ª Promotoria do Meio Ambiente convocou alguns órgãos de fiscalização e controle, a exemplo de um representante do Comandante-Geral da Polícia Militar do Estado de Sergipe, o comandante do Pelotão Ambiental, um representante da Universidade Federal, um representante da Superintendência do Ministério da Agricultura em Sergipe, um representante da ADEM, um representante da Endagro, ou seja, todos os órgãos envolvidos com a fiscalização estavam presentes. E nesta audiência, a associação saiu com algo fantástico. Saiu com um termo de ajustamento de conduta favorável aos criadores. Por que eu digo favoráveis?
porque neste termo o Ministério Público impedia que alguns órgãos que estavam recebendo as aves, que eram oriundas de apresentações em espaços de eventos, não fosse mais recepcionada por essas entidades. Por quê? Porque elas não se encaixavam no que preconiza a Lei 13.052, e assegurando que está na nossa lei estadual, a Lei 8.657, em seu artigo 3º, que determina que todas as aves apreendidas fique com o proprietário como fiel depositário, visto que o Estado não tem para onde destinar esses animais, como preconiza a Lei 13.052. Senhores, isso aqui demonstra que essa associação sergipana, ela entendeu como deve acontecer a luta de classe. Essa entidade, ela entendeu de que o mais importante é trabalhar a conscientização do criador, para que você, em um momento de eventual engajamento, você tenha seguidores, você tenha público, você tenha soldados para a sua causa. Mas ainda vai além, viu? Resgate de aves que foram apreendidas pela ADEMA. Nós fomos lá, enviamos um ofício, acionamos a TV, fomos entrevistados, criou uma situação a nível de estado, e com menos de 48 horas nós tivemos as 8 aves devolvidas aos seus criadores. Inclusive isso está registrado no meu canal lá no YouTube, onde eu postei um vídeo mostrando o resgate desses animais. Senhores, nós também enviamos vários ofícios para os órgãos de fiscalização e controle, marcando reuniões com seus representantes. É exemplo da Endagro, que é o órgão de fiscalização estadual, a ADEMA, que é a Secretaria do Meio Ambiente do Estado, o Pelotão Ambiental da Polícia Militar, a Superintendência do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, e conversamos com esses diretores-presidentes, informando que existia uma proteção jurídica pertinente à criação e manejo desses animais. Essa política adotada pela associação inibiu as ações dos órgãos de fiscalização e controle da forma que acontecia, ao arrepio da lei. Por quê? Porque nós fizemos questão de levar informação para esses representantes, inclusive deixando cópias das leis e do manual, a portaria 1998. Participação em mobilização nacional em Brasília. A associação saiu daqui com 3 representantes e se fez presente em uma manifestação nacional que houve em Brasília, onde o galismo estava de mãos dadas com o pessoal dos pets, criadores de cães e gatos, mas que em desalinho com esses que tratam os cães e gatos como um ser humano. Eram pessoas que queriam ter o direito de vender, queriam ter assegurado o direito da reprodução dos animais. Reunião com técnico no IFAM. A associação enviou um representante que conversou com um técnico no IFAM sobre a possibilidade do ingresso aqui pelo estado de Sergipe, com um pedido de apreciação para o reconhecimento do galismo, o galismo enquanto manifestação cultural, como um patrimônio imortal brasileiro. Essa conversa com o técnico foi bastante proveitosa, inclusive o mesmo nos informou que caso dessemos entrada pelo IFAM estadual aqui em Sergipe, esse pedido seria remetido para o IFAM nacional em Brasília, visto que essa manifestação cultural ela não é exclusiva do estado de Sergipe, ela se estende a todos os estados da federação. Por isso, o debate tinha que acontecer a nível de Brasília. Nós também, senhores, conseguimos realizar uma campanha para doação de sangue. O banco de sangue do Hemose do estado de Sergipe estava muito baixo e a gente conseguiu mobilizar os criadores do estado e realizamos uma campanha de doação de sangue, aonde também está o vídeo lá no meu canal no YouTube, Centro de Criação MF. Isso, senhores, demonstram que ações pensadas de forma inteligente, trabalhando uma publicidade de forma palatável,
é possível sim trazer o galismo de volta à condição de destaque que ele tinha no passado, onde era uma manifestação cultural, uma tradição que tinha como frequentadores grandes personalidades, exemplos de coronéis do exército, médicos, advogados. Há quem diga que o grande magnata da comunicação no Brasil, Chateaubriand, participava desses espetáculos. E a gente não tem mais a manutenção dessas personalidades dentro das manifestações com o galismo. E a gente precisa fazer um resgate. E para que isso aconteça, você precisa trabalhar de forma inteligente, demonstrando que é possível explicar de forma consistente de que essa manifestação cultural traz características e peculiaridades que precisam serem melhores compreendidas. Campanha publicitária em rádio e TV. Pessoal, a gente participou em vários momentos de programas de rádio aqui no estado, levando uma informação verídica e inteligente, demonstrando que no universo do galismo não existe apenas pessoas à margem da sociedade, que existem pessoas de bem, que existem personalidades do universo político, para demonstrar que o galismo de fato é um espaço de confraria, onde o que existe ali é de fato um momento de diversão, aonde o que se encontra ali são pessoas que nutrem o mesmo sentimento, que têm a mesma afinidade e que é um espaço, como eu mencionei, de confraria, ou seja, de confraternização. Realizamos também, senhores, campanhas de plotagem de todos os veículos dos proprietários de centro de criação desses animais. Assim como estendemos a plotagem para um número significativo de veículos que faz o transporte intermunicipal da população do estado de Sergipe. Então, várias cidades que tinham seus deslocamentos da capital para o interior tinham seus veículos plotados. Então, assim, foi uma campanha publicitária muito bem realizada e com um alcance bastante significativo dentro do estado de Sergipe. Você faz ali todo o trajeto na BR-101, que corta o estado, assim como nas rodovias estaduais, divulgando ali, né, na traseira daqueles ônibus, a imagem da associação e a imagem da nossa ave combatente tosada, muito vermelhinha, muito bonita, como está assegurado pelo Manual de Criação e Manejo do Galo Moura. Nós também, senhores, conseguimos realizar em inúmeros municípios política de conscientização dos criadores. A gente agendava com o criador de determinados municípios, combinávamos um dia na semana e um horário, e lá se faziam presentes vários criadores para ouvir a gente apresentar alternativas de enfrentamento para esses grupos radicais que buscavam a todo custo acabar com a nossa espécie aqui no estado. Para você ter uma noção, um vereador da capital, hoje liderança da prefeita, teve no entorno de 30, ou foram 35 aves retiradas do seu criatório e enterradas, abriram um buraco, jogaram os animais vivos e queimaram. Tudo isso gerou peça de inquérito policial que foi remetido ao judiciário. Então, existia esse tipo de política agressiva no estado e hoje, graças ao trabalho consciente da associação, isso acabou. Também a associação idealizou um projeto que eu acho o mais importante. A associação levou para os municípios do estado minutas de projetos de leis que foram apresentadas pelos vereadores, simpáticos ao galismo, nas comissões, nessas câmaras de vereadores municipais, e essas minutas de projeto se transformou em projeto de lei. E hoje nós temos no estado de Sergipe 12 cidades que têm leis municipais de proteção dessas aves. Isso é importantíssimo, senhores. Por isso que eu digo que a Associação Sergipana, de fato, ela é o único espaço de resistência capaz de oferecer esperança aos criadores brasileiros de que é possível
realizar um trabalho sério e comprometido que busca promover e assegurar um local de conforto para o galismo nacional. Basta ter apoio e adesão de alguns criadores para levar esse projeto adiante. Nós também, senhores, concluímos um feito memorável para o galismo nacional, que foi a realização do primeiro Congresso Brasileiro pertinente à manutenção das tradições culturais com animais. Um congresso que eu tenho certeza que quando o presidente Binho conseguir editar os vídeos e fragmentar as apresentações, vocês vão ter acesso a um dos trabalhos, se não o mais importante realizado no Brasil. Um trabalho que buscou trazer informações e despertar os criadores para a necessidade de organização. Então, senhores, eu estou conversando bastante com o atual presidente, com Binho. Se o mesmo for permanecer à frente da associação, eu tenho a intenção de resgatar com o mesmo a elevação da Associação Sergipana a uma condição de entidade nacional. Eu tentei por 2 vezes junto ao Ministério da Justiça em Brasília e não consegui por falta de políticos que pudessem nos ajudar a que o Ministério da Justiça pudesse reconhecer a nossa entidade como de utilidade pública, visto que ela já tem o título estadual. Estou com o parecer comigo, onde existe o número de atendimento e tudo, e a gente vai tentar fazer um resgate para ver se a gente alcança. Alcançando o reconhecimento de utilidade pública nacional, através do Ministério da Justiça, a gente vai sentar para tentar elevar a Associação Sergipana a uma entidade que vai lutar pela causa nacional, mas uma luta de forma organizada, inteligente, com ações institucionalizadas. Por que a gente não elevou ainda? Porque depende de recurso financeiro para fazer um trabalho a nível de Brasil, um país tão grande. Mas se a gente conseguir o reconhecimento de utilidade pública nacional, a gente não vai precisar do apoio financeiro dos grandes, que não fazem nada, continuam sem fazer nada, mas a gente não vai estar mendigando. Então, tendo recurso através das verbas de subvenção que nós temos a nível de Estado e iremos alcançar a nível federal, que seria através de deputados federais e senadores, isso facilita. Por quê? Porque nós iremos apresentar os projetos onde a gente quer atuar e os recursos são liberados para aquela finalidade. Então não tem como ter desvio, não tem como fazer mau uso do dinheiro. Por quê? Porque você tem que apresentar um plano de trabalho de forma prévia que justifique o uso daquele recurso. Então a gente vai tentar elevar a Associação Sergipana e vamos tentar, ainda que sem apoio, fazer um levante nacional de forma inteligente para demonstrar àqueles que rivalizam com o galismo de que existe espaço para uma convivência harmoniosa. Unidos, somos muito, somos fortes.